O pastel de farinha de milho é uma tradição do sul de Minas. Ele teria surgido em Itajubá e ao longo do tempo se difundiu por toda a região. Essa iguaria, feita de farinha de milho e polvilho, ingredientes típicos da região, segue fortalecendo os laços com as nossas raízes, podendo ser encontrado em bares, lanchonetes e barraquinhas, localizadas nas praças da cidade. Hoje, quem vem ao sul de Minas sempre é convidado a conhecer esse salgado, pois além de ser típico da região, tem sabor marcante, digno de nossa tradição. Vamos entender como se originou o pastel de milho. Ele teria se originado em uma expedição em 1819, na vila que hoje se localiza Itajubá, como mencionado no documentário do historiador Juliano Finamor. Existem mais algumas especulações sobre sua origem. Uma delas está ligada ao tempo dos bandeirantes. Em uma de suas caminhadas, se viram sem suplementos. Então, elaboraram uma massa com farinha de milho, rechearam com carne de caça e fritaram. Outra especulação faz menção à época dos escravos, onde eles teriam criado uma massa e assim chegado ao pastel. Outra possível origem está relacionada a ser uma variação do pastel de angu, uma criação dos escravos da fazenda dos Portos em Itabirito. Em Pouso Alegre, o pastel de farinha de milho foi incorporado ao registro de patrimônio imaterial cultural da cidade. Registros fotográficos antigos do antigo mercado municipal da cidade mostram algumas barraquinhas que seriam de pasteleiros da época. Hoje, além da festa anual do pastel, gera empregos diretos e indiretos na cidade, ajudando a economia local e divulgando aos turistas os tradicionais pastelzinhos. Essa tradição é celebrada no sul de Minas. Existem muitas cidades que realizam eventos como a Festa do Milho de Borda da Mata, onde o pastel de farinha de milho é uma das atrações principais. E também na Santa Rita do Sapucaí, onde o pastel é o carro-chefe de várias festas. E foi de lá que entrevistamos o Sr. Garboso. Entrevistamos o Sr. Garboso, que ele nos contou que no início ele fazia em casa só para a família, até que ele recebeu um convite para fazer para a festa de Santo Edo Virges, contando com as doações da comunidade para os ingredientes, já que ele não fazia isso profissionalmente. Até então, ele depois recebeu um convite para fazer para as outras festas da cidade, que arrecadavam dinheiro para a igreja e recebia uma porcentagem. Aí depois disso, ele resolveu comprar um carrinho de pastel para poder vender em frente à sua casa, que inclusive é de onde ele vende de segunda a sexta. Ele fazia outros tipos de salgados também para vender, mas ele decidiu que só iria vender o pastel de milho, porque na cidade não havia outra pessoa que vendia. E por isso, ele acreditou que seria uma boa oportunidade. Depois disso, ele começou a fornecer o pastel de milho para várias festas da cidade, como, por exemplo, a festa de São Sebastião, a festa da Pai, festa de Santa Rita, entre outras. Ele chegou a fornecer nos dias de festa de Santa Rita em torno de 12 mil pastéis no total para a comunidade. A receita é dele mesmo, mas foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Ele usa 1 kg de farinha de milho, mas tem que ser da embalagem de plástico. A de papel, segundo ele, não fica tão bom. Ela consiste em misturar 1 kg de farinha de milho, 300 gramas de polvilho azedo, sal a gosto e depois disso é só escaldar essa mistura com 2 litros de água fervente e sovar ainda quente. Depois, abre a massa em uma largura de 12 a 15 centímetros. Abre uma fita em torno de 70 centímetros e vai recheando. Ele mesmo que fez a forminha para ir cortando. E os sabores variam de carne, queijo e pizza. Um fato interessante que ele nos contou
foi que o segredo para fritar o pastel, para ele ficar bem gostoso, é não deixar ele fritando sozinho. Tem que ir virando ele com uma própria colher. Assim ele fica bem sequinho. E a farinha de boa qualidade também faz toda a diferença para não ficar aquele pastel encharcado. Ele vende bastante. Um radialista da cidade sempre fala dele na rádio. Então, ele é bem conhecido na cidade. As pessoas, além de ir na barraquinha dele, encomendam para fritar em casa. Ele frita na hora e vende em tamanhos para festa também. É super tranquilo. Teve um casal de São Paulo que estava passeando na cidade. Fato bem interessante. A mulher nativa do México e o marido disse que iria matar a saudade da sua terra. Ela comeu e amou. O marido inclusive brincou com o Sr. Garboso, dizendo que se eles poderiam fazer uma sociedade para ele fazer os pastéis e mandar para ele vender lá em São Paulo, que eles iriam faturar uma graninha. A banda CPM 22 veio participar de um churrasco na festa da cidade e provou o pastel do Sr. Garboso. O vocalista, inclusive, falou que se ele morasse na rua dele, comeria o pastel de milho todos os dias, sem intervalo.